Você já se sentiu completamente sozinho com as suas dúvidas? Já esteve em uma situação onde uma pergunta sobre sua fé, seu futuro ou sobre a bondade de Deus ecoava tão alto em sua mente que abafava todo o resto? E no meio desse silêncio ensurdecedor, um sentimento de culpa começou a surgir, sussurrando a mentira de que um cristão de verdade não deveria se sentir assim. Se isso já aconteceu com você, saiba de duas coisas. Primeiro, você não está sozinho. A grande maioria dos gigantes da fé, homens e mulheres que admiramos na Bíblia, enfrentaram as mesmas incertezas. Segundo, e mais importante, e se eu te dissesse que a sua dúvida, essa mesma que te causa angústia, pode ser o exato ponto de partida para a conversa mais importante da sua vida com Deus? Neste vídeo, nós vamos desconstruir a fortaleza da falsa espiritualidade que nos ensina a ter medo de perguntar. Eu vou lhe mostrar, através da sabedoria da palavra, que Deus não só permite as suas dúvidas, como Ele anseia usá-las para construir em você uma fé inabalável. Hoje, você vai aprender a sintonizar a sua audição espiritual e a ouvir a voz dele de uma forma clara e pessoal. Por isso, se você deseja transformar sua incerteza em certeza e sua ansiedade em um diálogo íntimo com o Criador, peço que fique comigo até o final. Antes de começarmos, já curta este vídeo. Inscreva-se no canal para fortalecer sua jornada de fé conosco e, mais importante, compartilhe esta mensagem. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando ouvir isso hoje. Vamos começar. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é ter a coragem de admitir que, às vezes, não a ouvimos. É desarmar a culpa que nos impede de nos aproximarmos. Muitos creem no mito perigoso de que crente de verdade não tem dúvida. Essa ideia, embora pareça proteger a fé, na verdade constrói uma prisão de silêncio, medo e até hipocrisia. Ela nos força a usar uma máscara de certeza, enquanto por dentro somos consumidos pela incerteza, afastando-nos exatamente daquele que tem todas as respostas. Pense em João Batista. Este é o homem que batizou Jesus. Viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer como uma pomba. Ele ouviu a voz do próprio Pai dizendo: "Este é o meu filho amado." Não poderia haver prova maior. No entanto, mais tarde, da escuridão de uma prisão, enfrentando a morte, a dúvida o assaltou. Ele envia seus discípulos a Jesus com uma pergunta angustiada, registrada em Mateus 11. "És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro?" Jesus não o repreende. Ele responde com gentileza, apontando para as evidências. E o que dizer de Tomé? Apelidado de o incrédulo, mas talvez devêssemos chamá-lo de o honesto. Sua dúvida não era um desafio arrogante, mas um clamor de um coração ferido que precisava de uma prova real. E foi essa dúvida honesta, trazida diretamente a Cristo, que o levou a uma das mais poderosas declarações de fé de toda a Bíblia: "Senhor meu e Deus meu." A dúvida sincera não é o fim da fé. Ela é, muitas vezes, o caminho para uma fé que já não se baseia no que os outros dizem, mas no que nós mesmos experimentamos. Isso nos leva a uma diferença crucial que você precisa entender hoje. A diferença entre a dúvida que busca e a incredulidade que rejeita. Em Jeremias 29:13, Deus nos faz uma promessa incrível: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." A dúvida que busca é um motor. É a força que te impulsiona a orar mais, a ler a palavra com mais fome, a procurar conselho sábio. É a dúvida que diz: "Senhor, eu não entendo, mas quero entender. Ajuda-me." A incredulidade, por outro lado, é uma decisão. É cruzar os braços e dizer: "Eu me recuso a acreditar." Ela não busca respostas, busca apenas confirmar sua própria resistência. Portanto, o convite hoje é para você diagnosticar seu próprio coração. A sua dúvida é um clamor desesperado por clareza ou tem sido uma desculpa conveniente para se afastar? Com essa honestidade, podemos dar o próximo passo prático. Quero lhe propor um novo modelo mental. Transforme a sua dúvida em um altar de oração. Pegue a sua pergunta mais difícil, aquela que você tem medo até de formular em pensamentos. Seja ela: "Senhor,
por que o mal existe e prospera? Ou algo profundamente pessoal como: será que eu deveria aceitar esta proposta de emprego e me mudar? Onde está o Senhor nisso? Em vez de remoer essa dúvida em ansiedade, como a maioria faz, você vai estruturá-la como uma oferta, uma oração sincera e crua. Olhe para os Salmos. Homens como Davi não tiveram medo de derramar suas angústias diante de Deus. O Salmo 13 começa com um lamento. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? O Salmo 73 é o desabafo de um homem que quase perdeu a fé ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não esconderam suas dúvidas de Deus, eles as levaram para Deus. Sua dúvida não é um pecado a ser confessado, é um fardo a ser entregue. É no altar da oração honesta que a dúvida se transforma em devoção. Depois que você entrega sua dúvida em oração, começa um processo de escuta. E muitos se frustram porque esperam uma voz audível do céu, um sonho espetacular ou um sinal inconfundível. Embora Deus possa usar esses meios, Ele tem canais preferenciais, estabelecidos para nos dar direção de forma clara e segura, sem o risco de nos enganarmos. Vamos explorar os 4 canais principais que você precisa aprender a sintonizar. O primeiro, e mais importante, é o canal mestre, a palavra escrita, a Bíblia. Muitas vezes, a exortação "leia a Bíblia" soa como um clichê, mas precisamos ir mais fundo. A Escritura não é apenas um livro de histórias e regras. Ela é o registro oficial, imutável e perfeitamente confiável da voz e do caráter de Deus. Pense nela como o GPS da sua vida. Quando você usa um GPS, não o questiona a cada curva. Você confia que ele possui o mapa completo e a melhor rota. Da mesma forma como nos lembra 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sua dúvida sobre moralidade, sobre o caráter de Deus ou sobre os princípios para uma vida que o agrada, já está respondida aqui. Qualquer outra voz que você pense estar ouvindo deve ser, antes de tudo, validada por este canal mestre. Deus nunca irá contradizer a sua própria palavra. O segundo canal é o canal interno, o testemunho do Espírito Santo. Esta é, talvez, a forma mais pessoal como Deus fala, mas também a mais mal interpretada. Como diferenciar a voz suave do Espírito de uma simples emoção, de um desejo do nosso coração ou até da ansiedade? A resposta está em Colossenses 3,15, que diz: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração." A palavra grega para árbitro aqui é fascinante. Ela significa presidir, governar, agir como um juiz em um jogo. Quando você está diante de uma decisão e já a submeteu à palavra, o Espírito Santo frequentemente a sela com uma paz sobrenatural, uma calma interior que não faz sentido diante das circunstâncias. Pode ser uma decisão assustadora, mas lá no fundo há uma tranquilidade que diz: siga em frente. Essa paz não é a ausência de medo, mas a presença de Deus que atua como um juiz e diz: esta é a jogada certa. O terceiro é o canal comunitário, o conselho sábio do corpo de Cristo. Tentar ouvir a Deus em total isolamento é uma das estratégias mais perigosas para a vida espiritual. Provérbios 15:22 nos alerta: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos com muitos conselheiros. Mas atenção, não se trata de qualquer conselho. Não estamos falando de amigos que apenas concordam com você para não o desagradar. Estamos falando de homens e mulheres piedosos, maduros na fé, que amam a Deus mais do que a sua amizade e que terão a coragem de lhe falar a verdade à luz da Bíblia. Ao buscar direção, procure pessoas cuja vida demonstra o fruto do Espírito. Apresente sua situação com humildade e pese os conselhos que receber, sempre os filtrando pelo canal mestre da palavra e pelo canal interno da paz do Espírito. Deus frequentemente usa a boca de um irmão ou irmã sábia para confirmar a direção que ele já estava gerando em seu coração. Finalmente, temos o canal circunstancial, as portas abertas e fechadas de Deus. Este canal exige um discernimento cuidadoso.
É um erro pensar que toda dificuldade é uma porta fechada e toda oportunidade fácil é uma porta aberta. O inimigo também pode abrir portas que levam à destruição. A chave aqui é a soberania de Deus. Veja a jornada do apóstolo Paulo em Atos 16. Ele tentou ir para a Ásia, mas o texto diz que foi impedido pelo Espírito Santo. Depois tentou entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não era que Paulo estava errado, mas Deus tinha um plano melhor: levá-lo à Macedônia. Às vezes, Deus fecha portas não para nos punir, mas para nos proteger e nos redirecionar. Portanto, quando uma porta se fecha, não se desespere. Volte ao altar da oração e pergunte: Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? Para onde o Senhor está me guiando agora? As circunstâncias, quando lidas em conjunto com a palavra, a paz do Espírito e o conselho sábio, tornam-se um mapa poderoso nas mãos de Deus. Agora que você conhece os canais, precisa se tornar um bom ouvinte, alguém que sabe discernir. O mundo espiritual é barulhento. Existem muitas vozes competindo pela sua atenção. A sua própria ansiedade grita, as opiniões dos outros pressionam e as tentações sussurram. Jesus nos disse em João 10, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Note que é uma habilidade que se desenvolve na intimidade do relacionamento. Para te ajudar nesse treinamento, quero te entregar um conjunto de ferramentas práticas e inegociáveis. A primeira ferramenta são os 3 filtros inegociáveis para testar qualquer direção divina. Antes de agir em qualquer sentimento forte, sonho ou conselho, você deve, obrigatoriamente, passá-lo por estes 3 filtros. Se falhar em qualquer um deles, é um sinal de alerta para parar, orar e reavaliar. O filtro da Escritura. A direção que você sente que está recebendo se alinha perfeitamente com o caráter, os princípios e os mandamentos de Deus revelados na Bíblia? Lembre-se, este é o filtro principal. Deus nunca se contradiz. Se você sente uma direção para abandonar sua família, para se vingar de alguém, ou para fazer algo que a palavra claramente condena, pode ter certeza absoluta de que essa voz não é de Deus. O filtro do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, a Bíblia descreve o resultado da obra do Espírito em nossa vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A direção que você está considerando, se seguida, produzirá mais desses frutos em sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Ou ela gera confusão, ansiedade, orgulho, divisão e angústia? A voz de Deus, mesmo quando nos desafia, sempre nos conduzirá para mais perto de seu caráter. O filtro da glória de Cristo. Esta é a pergunta final e definitiva. O resultado desta decisão, no fim das contas, aponta para a sua própria glória ou para a glória de Jesus Cristo. A direção que você está tomando tem como objetivo final o seu conforto, seu reconhecimento, seu sucesso? Ou ela faz com que Cristo seja mais conhecido, mais amado e mais glorificado através da sua vida? O Espírito Santo, como Jesus prometeu em João 16,14, sempre testifica de Cristo e o glorifica. Uma direção que infla o seu ego e diminui a sua dependência de Deus é um claro sinal de alarme. Além desses filtros, precisamos combater um dos maiores bloqueadores da voz de Deus na vida moderna: o ruído da alma. Vivemos em um estado de sobrecarga cognitiva. A pressa, o fluxo incessante de informações do celular, a ansiedade sobre o futuro, tudo isso cria uma estática espiritual que torna quase impossível ouvir a voz suave e delicada de Deus. O Salmo 46:10 nos dá a ordem e a promessa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O aquietar-se precede o saber. Por isso quero te propor um exercício prático e transformador: a disciplina do santuário interior. Comprometa-se a partir de hoje com 5 a 10 minutos diários de silêncio absoluto. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você, um caderno e uma pergunta para Deus. No início, sua mente vai gritar, mas com a prática, você aprenderá a acalmar o barulho interior e a criar o espaço sagrado onde a voz de Deus pode ser finalmente ouvida.
Isso nos leva à história de Elias na caverna, em 1 Reis 19, que nos ensina uma lição vital sobre as nossas expectativas. Elias estava fugindo, deprimido e esperando uma manifestação grandiosa de Deus. E Deus apareceu, mas não da forma que ele esperava. Houve um vento fortíssimo que quebrava as montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada, ou um som de um suave silêncio. E ali estava Deus. Quantos de nós estamos esperando o vento, o terremoto e o fogo? Estamos procurando por eventos espetaculares, curas instantâneas e sinais grandiosos, enquanto Deus está sussurrando em nossa rotina diária. Ele está no versículo que saltou aos seus olhos durante sua leitura, no conselho sábio daquele amigo fiel, na paz que se instalou em seu coração depois de uma oração. Deus não está interessado em fazer um show para nós. Ele está interessado em ter um relacionamento conosco. E relacionamentos são construídos na constância, na intimidade e muitas vezes no sussurro. Você aprendeu a transformar sua dúvida em um altar. Aprendeu a sintonizar a palavra, a paz do Espírito, o conselho sábio e as circunstâncias. Aprendeu a filtrar tudo pela glória de Cristo. Mas o que acontece quando, mesmo depois de tudo isso, o céu parece de bronze? O que fazer quando a única resposta que você ouve é o silêncio de Deus? Este é um dos lugares mais difíceis da jornada cristã, mas quero te revelar algo. O silêncio de Deus também é uma resposta. Precisamos entender o propósito do silêncio de Deus. A ausência de uma resposta direta é muitas vezes a própria resposta dele. Às vezes, o silêncio de Deus significa confie em mim. Significa que ele está trabalhando em áreas do seu caráter que você nem percebe que precisam de atenção. A sua impaciência está sendo tratada. A sua autossuficiência está sendo quebrada. A sua fé está sendo purificada, passando de uma fé que precisa de sinais para uma fé que se contenta com a presença do Salvador. Outras vezes, o silêncio significa espere. O tempo de Deus é perfeito e Ele pode estar alinhando circunstâncias que você não pode ver para lhe entregar algo muito maior do que você pediu. E em muitas ocasiões, o silêncio significa eu já te dei tudo o que você precisa na minha palavra. Ele já nos deu os princípios para viver e a decisão agora cabe a nós em sabedoria e maturidade. Pense em Jesus diante de Pilatos. A Bíblia diz que, para o espanto do governador, ele permaneceu em silêncio. Jesus sabia que nenhuma palavra mudaria aquele coração. Seu silêncio foi um ato de soberania e propósito. Da mesma forma, o silêncio de Deus em sua vida não é ausência, é um ato soberano com um propósito eterno. E isso nos leva à promessa que fizemos no início, na thumbnail deste vídeo. Deus vai responder todas as dúvidas. E eu reafirmo, Ele vai. Mas aqui está a verdade chocante que muda tudo. A resposta de Deus nem sempre é a informação que você quer, mas é sempre a transformação que você precisa. Sim, Ele responde a todas as dúvidas, mas não como e quando esperamos. A resposta para a sua dúvida sobre qual caminho profissional seguir pode ser Deus lhe dando mais paciência e dependência dele no seu trabalho atual. A resposta para a sua dúvida teológica sobre o sofrimento pode ser Deus lhe dando mais humildade e compaixão para com os que sofrem. Veja, a resposta final e definitiva de Deus para todas as nossas mais profundas inquietações não é uma fórmula, uma frase ou um mapa detalhado do futuro. A resposta final de Deus é uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Colossenses 2:3 nos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você tem Jesus, você tem a resposta. Nele encontramos nosso valor, nosso propósito e nossa segurança, mesmo quando os detalhes do caminho à frente não estão claros. A sua maior necessidade não é saber o futuro, é conhecer aquele que detém o futuro em suas mãos. Então, ao final desta jornada, o que aprendemos? Aprendemos que a sua dúvida não é um obstáculo para Deus,
mas um convite à intimidade. Vimos que Ele fala conosco através de canais claros e definidos. Sua palavra eterna, a paz do seu Espírito, o conselho do seu povo e a sua mão soberana nas circunstâncias. Aprendemos a treinar nosso discernimento com os 3 filtros inegociáveis: a palavra, o fruto e a glória de Cristo, e a buscar o silêncio para poder ouvi-lo. E por fim, entendemos que até mesmo o silêncio de Deus é uma forma de comunicação, nos moldando e nos chamando para uma confiança mais profunda. Se eu pudesse resumir tudo em dicas práticas para você aplicar ainda hoje, seriam estas 3. Transforme sua próxima dúvida em um altar. Não a remoa em ansiedade. Escreva-a e apresente-a a Deus em oração crua e honesta. Use os 3 filtros. Antes de tomar sua próxima decisão importante, passe-a conscientemente pelo filtro da Escritura, pelo filtro do fruto do Espírito e pelo filtro da glória de Cristo. Agende um encontro com o silêncio. Comece com apenas 5 minutos hoje. Desligue tudo. Acalme seu coração e simplesmente diga: Senhor, estou aqui para ouvir. O objetivo de tudo isso não é apenas fazer você ouvir a voz de Deus de vez em quando. É cultivar um diálogo contínuo, um relacionamento vibrante com um Deus que está vivo, que te ama pessoalmente e que anseia por guiar cada passo do seu caminho. A jornada para ouvir a Deus é a própria jornada da vida cristã. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração ou clareou sua mente, peço que deixe um comentário abaixo. Qual foi o ponto que mais falou com você? Seu testemunho pode encorajar muitos outros. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com alguém que precisa e se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Lembre-se, Deus quer falar com você. Aprenda a ouvir.